E aí pessoal, mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado. Hoje eu vou falar um pouco sobre o filme The Five Bloods, aqui no Brasil chamado Destacamento Blood, mais novo filme do diretor Spike Lee, produzido e distribuído pela Netflix, lançado no mundo inteiro na última sexta-feira, dia 12 de junho. Na história nós acompanhamos 4 amigos e soldados americanos durante a Guerra do Vietnã, que voltam ao país no presente em busca de um tesouro que enterraram durante a guerra, além de procurar os restos mortais de seu capitão Norman Storm, quem foi morto durante o conflito. Como eu falei, o filme é dirigido pelo Spike Lee, que dispensa muitas apresentações. Certamente entre os grandes lançamentos é o filme de mais personalidade desse ano e saiu em um momento que ele vai gerar ainda mais discussões relacionadas às suas temáticas. Não fossem as óbvias questões logísticas, você poderia falar até que esse filme foi feito agora há pouco para discutir as questões raciais e políticas que estão em alta no momento. O filme me remeteu um pouco também ao Triple Frontier, Operação Fronteira, filme do ano passado, também produzido pela Netflix, por também tratar de um grupo de militares que vai atrás de um tesouro e como esse dinheiro pode ser o catalisador de loucura e corrupção. Eu estava muito curioso sobre como um filme em 2020 ia trazer conceitos novos sobre a Guerra do Vietnã, relacionando eles às questões políticas atuais, principalmente considerando o quanto Spike Lee é crítico sobre a sociedade nos filmes dele, e aqui ele fala sobre a guerra relacionando ela à história dos negros e às questões raciais nos Estados Unidos, um tipo de ponto de vista que surpreendentemente em todos esses anos nunca foi abordado em um grande filme. Inclusive ele referencia grandes obras clássicas sobre a Guerra do Vietnã, sendo as principais Apocalipse Now e Platoon, e ainda aproveita o espaço para criticar a representação hollywoodiana do conflito, tendo como destaque um diálogo falando sobre a franquia Rambo. E a partir disso vamos para uma das questões que me desagradou um pouco no filme. Primeiro eu acho importante destacar que eu gostei do filme. A questão que eu quero destacar é muito mais relacionada ao meu gosto pessoal do que a um defeito em si, então não é algo que eu acho que talvez vá desagradar o público geral. Quando eu assisti Infiltrado na Clã, o filme anterior do Spike Lee, um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, acho que a única coisa que mais me incomodou foi a montagem final que o filme faz, quando ele usa aquelas imagens reais dos protestos de extrema-direita nos Estados Unidos para dialogar sobre o porquê a história do filme era tão atual, sendo que o filme não precisava daquilo, ele em si já dialogava com a situação atual, era muito óbvia a relação, não era necessário esfregar na cara uma interpretação que já vinha naturalmente do espectador, mas sutileza nunca foi o forte do Spike Lee. Há quem goste disso, há quem não. Eu gosto às vezes. E agora em The Five Bloods ele usa muitas fotografias reais, muitos vídeos reais, isso durante toda a duração do filme. Inclusive não há uma preocupação em incluir esse material de uma forma naturalista no filme. Não é um personagem vendo uma fotografia ou um vídeo sendo mostrado na tela de uma televisão. São imagens no centro da tela, num fundo preto, claramente destoando do resto da narrativa. O Spike Lee quer destacar, ele quer que você preste atenção naquelas imagens. Em alguns trechos isso funciona muito bem, principalmente na abertura do filme, em que ele já te entrega um contexto da Guerra do Vietnã e dos assuntos que ele quer tratar, mas em outros acho que ele fica muito didático e perde a sutileza que eu particularmente gosto. Isso também se relaciona à quantidade de vezes que ele referencia o presidente Donald Trump. No começo, ok, é interessante para você entender alguns personagens e o que ele quer falar com a história, mas depois de um tempo para mim ficou... Tudo bem, já entendi. Estava expondo tanto a questão que pra mim acabava ficando um pouco diluída. O que é uma pena, porque esse filme tem muitas questões importantes, tem muita coisa que pode ser debatida a partir dele. Mas o filme se sustenta mesmo na excelente dinâmica entre os 4 personagens principais, principalmente o Paul, interpretado pelo Delroy Lindo. Uma atuação excepcional que eu acho que com certeza vai ser uma das melhores do ano e reconhecida em várias premiações. Ele tem uma carga de trauma muito grande, uma loucura reprimindo que vai aflorando conforme a aventura deles vai acontecendo. Além da relação dele com o filho, que depois vira um dos personagens principais, que também é um dos pontos mais fortes do filme. A partir dessa relação do filho do Paul, o filme também fala sobre paternidade, o que está diretamente relacionado ao personagem Oris, interpretado pelo Clark Peters, outro grande destaque do filme. O filme trabalha bastante a alternância entre o tempo presente e flashbacks da Guerra do Vietnã, com destaque para o trabalho de fotografia nessa questão. No tempo presente ele trabalha com a proporção tela cheia 16:9, e nos flashbacks a fotografia trabalha com a proporção 4:3, e ela faz essa alternância entre o tempo presente e o passado. Você tem a imagem esticando ou diminuindo de acordo com a transição, e nos flashbacks você tem um trabalho de iluminação e de paleta de cores muito boa, parece um filme feito nos anos 60 ou 70 mesmo. E nisso tem também uma das escolhas mais curiosas do filme, que é o fato de no flashback Spike Lee usar os mesmos atores que no tempo presente. Naturalmente você imaginaria que ele colocaria atores mais jovens, ou faria um trabalho de maquiagem ou computação gráfica para rejuvenescer esses atores,
Mas não, tem um trabalho de maquiagem, mas muito leve, não disfarça que são atores mais velhos. O único ator mais novo é o Chadwick Boseman, que faz o falecido líder do comando deles. No começo me incomodou um pouco, demora pra você acostumar com essa ideia, mas logo você vai entendendo o porquê dessa escolha, como ela te faz se relacionar muito melhor com os personagens, e como ela engrandece a aura do Chadwick Boseman, o único personagem mais novo ali. A presença do personagem fica ainda mais marcante e te dá aquela sensação de que realmente ele morreu muito mais jovem do que deveria. A partir dele, principalmente, que o filme trabalha aquelas questões raciais sobre os negros na história da Guerra do Vietnã, sobre a importância dessa parcela da população no conflito e como ela não foi divulgada direito pela grande mídia, principalmente por Hollywood. Inclusive o Spike Lee faz questão de homenagear muito diretamente alguns heróis negros desse conflito, enquanto vai relacionando outras questões históricas, como o assassinato do Martin Luther King durante a guerra. Nesse ponto, como eu falei antes, às vezes o filme também parece um pouco didático demais, ele passa informações interessantes, ele tem um caráter informativo que me surpreendeu, mas ao mesmo tempo não é natural, são claramente coisas que o Spike Lee queria falar e não diálogos que os personagens falariam. Depois de um tempo isso incomoda menos, mas pode causar um estranhamento no começo. Inclusive o filme demora um pouco para engrenar, ele tem 2 horas e meia de duração, não é arrastado, mas é importante destacar que ele começa mais lento, e o encerramento não é lá surpreendente, mas condiz com tudo que o filme apresentou e sugeriu ali. The Five Bloods é um baita de um filme, acho que até agora o filme mais complexo e interessante do ano, uma produção de muita personalidade que permite debater sobre diversos assuntos. Todos os problemas que eu tive foram muito mais uma questão de gosto pessoal do que defeitos em si. Certamente eu acho que tem potencial para acabar como um dos melhores e mais relevantes filmes do ano. Inclusive, pensando em todos esses pontos durante a análise, eu até mudei a minha nota. Eu iria dar um 7 de 10, mas eu acho que eu vou avaliar esse filme para mim como uma nota 8 de 10. E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar a sua opinião sobre o filme aqui embaixo nos comentários, e também de se inscrever no canal, ativar as notificações, sempre ajuda muito. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!